Bom dia a todas, bom dia a todos. Desde que eu passei a ocupar aqui a cadeira da presidência da Ponte Preta, eu deixei bem claro que eu prefiro escrever a falar. Realmente, a escrita me é mais fácil. Mas, talvez eu não tenha conseguido fazer com que a coletividade pontepretana pudesse entender esse modo torrano de ser. E por isso mesmo, talvez tenha passado a falsa impressão de que a Ponte Preta não tem presidente, ou de que o clube esteja à deriva, sem presidente, sem diretoria. Para que todos saibam, eu sou atuante, presente e delego a direção de cada departamento ao respectivo diretor. É um modo meu de trabalhar, descentralizando. Mas um equívoco de interpretação por parte de nosso torcedor e de boa parte da imprensa tem feito com que alguns diretores, que alguns colaboradores nossos tenham sido mal entendidos nas redes sociais. Tenham sido, na verdade, bem mal entendidos. Diante de tudo isso, eu resolvi criar esse canal de comunicação aqui na Ponte, onde estarei diariamente falando para que os nossos torcedores e também a imprensa tenham a versão real, a versão da diretoria da Ponte Preta a respeito dos mais derivados problemas pelos quais o clube está passando. Na verdade, eu estou vendo muitas ilações, muitas mentiras, politicagem, que só contribuem para desmoralizar a diretoria e, mais do que isso, o nosso clube, que é gigante. A Ponte Preta tem, sim, presidente. É uma ótima diretoria que trabalha de maneira incansável para estancar a crise financeira por que passamos, instalada há mais de 20 anos, e que, com a minha chegada, chegou à última instância. Chegou a onde não deveria ter chegado. Não deveria ter chegado em razão dos administradores anteriores. Ou seja, chegou a hora de eu pagar, de a Ponte Preta pagar a conta. E essa conta não é baixa. Todos nós sabemos. O torcedor e a maioria da imprensa acabam se esquecendo que o clube, que a Ponte Preta, tem o seu estado de penhorado e que teve, por muito tempo, suas contas bloqueadas. Aliás, corrigindo, que ainda tem suas contas bloqueadas. Hoje mesmo nós estamos indo à cidade judiciária ver se conseguimos desbloquear 3 milhões e 700 mil reais para pagar as contas do dia a dia. A sua estrutura física, a estrutura física da Ponte Preta estava comprometida. E tudo isso vem sendo corrigido desde a gestão de Marco Berlim, desde a gestão passada. No entanto, essa correção demanda tempo, não é do dia para a noite. Não foi do dia para a noite que o negócio azangou. Azangou com o decurso dos vários anos, desses últimos 20 anos. Hoje o torcedor se sente envergonhado. E nós? Óbvio que também nos sentimos envergonhados. Mas com certeza, logo, logo, teremos dias melhores. Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando incansavelmente para isso. E tenho certeza que esses dias melhores vão chegar. Quanto à saída do nosso goleiro Diogo Silva, só posso agradecer o empenho dele no ano passado, quando nossa equipe conquistou o título de campeã da Série C do Brasileirão.
falado muito de débitos salariais. No tocante ao Diogo Silva, seus débitos salariais de 25 estão praticamente quitados. Falta apenas uma parcela do combinado para quitar tudo. Uma parcela só do que foi combinado com ele para quitar 2025. E já começamos, aliás, como a própria imprensa noticiou, já começamos a pagar os valores restantes, referentes a este ano de 26. Infelizmente, ele não pôde aguardar um pouco mais para receber. Sabe-se lá por quê. Sabe-se lá por quê. Lamentamos, apenas lamentamos e desejamos a ele boa sorte na sua vida profissional. Assim como desejamos todo sucesso aos demais jogadores. Informo ainda sobre esse episódio, saída de Diogo Silva, que o nosso departamento de futebol profissional já trabalha para fazer a reposição. Lembrando que temos o jovem Guilherme Viana, que foi feito na maior fábrica de goleiros do Brasil. Não podemos esquecer isso. Ontem, alguns anti-pontepretanos, falando agora do problema do gás, aí que deu também muito buchicho nas redes sociais e na imprensa. Alguns pontepretanos disseram que faltava gás na cozinha por falta de pagamento. Quando, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: houve uma ruptura de uma galeria de água da Sanasa e o encanamento todo foi avariado. E aí? Aí que a Sanasa prontamente compareceu aqui ao Majestoso para resolver o problema e tudo já foi sanado, sem maiores danos ou consequências. Ressalto aqui que não faltou alimentação para os nossos jogadores de base, não faltou nada, porque nós providenciamos através de restaurantes aqui de perto. Esperamos, na verdade, que pontepretanos de verdade se unam pelo bem do clube nesse momento difícil pelo qual estamos passando. Não foi eu quem criou esse momento difícil. Não foi Marco Eberlin que criou esse momento difícil. Esse momento difícil é consequência de diversas administrações anteriores. Que as alas políticas da Ponte Preta deixem o embate eleitoral para 2029 e parem de atrapalhar o clube com ilações e mentiras nas redes sociais. Isso para que também pare de difamar nossos diretores, que estão desdobrando-se para garantir a tranquilidade de todos os setores do clube. Veja bem, é o momento de nós nos unirmos. Eu vim aqui com a missão de apaziguar, mas não tenho conseguido nem conversar. Dados os xingamentos de baixo nível, de baixo calão, que eu tenho ouvido e visto. Entendemos que o direito democrático de cobrar e debater a respeito da situação do clube é legítimo. Mas não podemos deixar que alguns poucos pontepretanos destruam o nosso clube. Pontepretano, você que vê rede social, veja a origem de onde surge esse xingamento. Você, se fizer uma pesquisa, vai poder verificar que sempre tem as mesmas origens. Boa parte da imprensa, voltando a falar de jogadores, comentou ontem sobre uma possível debandada de jogadores nessa próxima janela aqui de julho. Mas eu garanto que isso não vai acontecer. Estamos intensamente trabalhando para reverter esse pessimismo. Vamos fazer novas contratações que possam vir a somar para que a gente possa brigar em busca de nossa permanência na Série B, que é, todos sabemos,
um campeonato extremamente difícil. Para finalizar, para não ser longo, embora até tenha sido, e desde logo peço desculpas do meu desabafo, finalizando esta primeira edição na Ponte V, finalizando essa primeira manifestação minha, deixo minhas saudações fraternas aos pontepretanos e às pontepretanas que verdadeiramente amam o nosso clube. Um abraço a todos e até amanhã.